Então, o que a gente vai ver hoje, essas explicações desses exercícios. São 13 questões, algumas muito parecidas, e algumas eu agrupei uma mesma questão, na verdade, um problema eu dividi em várias questões, fiz o contrário. Né? Então, por exemplo, a questão 1, tá? A questão 1 é um problema muito parecido que eu utilizei do livro, que para não fazer um problema que vocês tivessem que desenvolver a resposta, letra A, B, C e D, eu fiz em 3 questões. Tá? Então, a questão 2 é o mesmo problema e a questão 3 também. Apenas perguntas diferentes sobre o mesmo problema. Então, a questão 1 está abordando a questão de carteiras de investimentos, que nós trabalhamos isso. Né? Nós vimos que quando você compõe uma carteira com vários ativos, né, você consegue levar alguma vantagem, principalmente em termos de risco, que é um dos temas que a gente tem visto desde o início da nossa disciplina. Né? A questão do risco relacionado à volatilidade das ações, aquela amplitude que se reflete na medida de desvio padrão. Né? Então, nós vimos que ações cujo retorno passado ou retorno projetado oscila demais, elas têm um risco maior. Né? Então, o objetivo dos investidores, em geral, que tem aversão ao risco, é compor uma carteira que consiga diminuir esse desvio padrão. Bom, então, aqui nessa questão, o problema está colocando uma carteira composta por duas ações, a L e a M, ou dois ativos, L e M. Tá? O L, a ação L, representa 30% do valor da carteira. Consequentemente, a ação M representa 70%. Tem que fechar 100%, só são duas. Tá? Então, se eu tiver, por exemplo, se eu fosse investir 100 mil reais, 30 mil eu ia comprar de ações L e 70 mil de ações M. Tá? Uma boa análise da carteira deve contemplar reflexões sobre o retorno esperado da carteira, RP, para cada um dos 6 anos. Tá? O retorno esperado para cada um dos 6 anos, eu vou fazer de forma individual, aqui linha por linha. Isso eu vou explicar para vocês como que a gente faz isso. Tá? Essa análise também deve contemplar o valor esperado do retorno médio da carteira RP durante o período de 6 anos. Então, além de calcular o retorno esperado da carteira ano a ano, 2021 a 2026, eu também preciso fazer a média desses retornos encontrados ano a ano. Tá? Como não interessa apenas o retorno, mas também o risco, é interessante eu calcular o desvio padrão desses retornos esperados, o desvio sigma RP, tá? Ao longo dos 6 anos. E também é interessante eu fazer uma análise de correlação entre as ações. Tá? E os benefícios da diversificação por meio da formação de carteira. Nós já vimos, né? Os benefícios é que se eu conseguir uma boa correlação, uma correlação negativa, que é o que nos interessa, eu vou conseguir diminuir meus riscos. Mas na questão 1, o que a questão pede é o valor esperado do retorno médio da carteira durante o período, o valor esperado do retorno médio, tá? Durante o período de 6 anos. Então, como é que eu vou fazer? Eu tenho uma planilha aqui em Excel para mostrar para vocês. Então, eu tenho aqui as ações L e M, né, nos seus 6 anos. Para mim calcular o retorno médio, antes de chegar no médio, eu preciso calcular ano a ano. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma média ponderada. Né? Vou multiplicar 14% vezes 0,30, porque as ações L representam 30% da carteira, mais 20% aqui do M vezes 0,70, que corresponde a 70%. Lembrando que quando eu multiplico dois percentuais, um deles eu tenho que deixar na forma centesimal, senão meu resultado vai dar um número maior, né? Geralmente muito maior do que eu imagino, e aí eu precisaria dividir e isso eu posso me complicar. Então, para já sair um resultado parecido aqui, parecido com um resultado exato que eu quero,
Um deles eu transformo na fórmula centesimal. Eu também poderia fazer 0,14 vezes 30 mais 0,20 vezes 70, ia dar a mesma coisa. Então, faço isso linha a linha, tá? 14 vezes 0,30 mais 20 vezes 0,70. Anoto o valor, posso anotar aqui numa outra coluna, como vocês acharem melhor. Segunda linha, 15 vezes 0,30 mais 18 vezes 0,70. Anoto o valor. E aí faço para todos os senos, tá? O que a questão 1 está me pedindo é exatamente essa média, tá? Vou diminuir um pouquinho aqui. A questão 1, ela quer a média desses retornos. Então, o retorno médio esperado da carteira é a média dos retornos que eu calculei para cada um desses anos, tá? Esse é o meu resultado. Queria deixar a questão à vista aqui, mas não vou conseguir, tá? É o valor esperado do retorno médio, tá? Então, basta que eu faça esses cálculos e encontre a média. A média, se eu for fazer de forma manual, eu tenho que somar tudo e dividir por 6, que é o número de anos que eu tenho, né? Ou eu posso, se eu preferir, foi o que eu coloquei aqui, se eu quiser fazer no Excel para conferir, calcular direto no Excel, né? No meu Excel, que não é Excel, que é LibreOffice Calc, que eles chamam, né? É igual média, abre parênteses, daí coloco a coluna aqui, né, que começa na célula D2 e vai até a célula D7. Média D2, D7. Ok, dou um Enter, vai me dar a média automática, tá? Se eu quiser fazer na HP, posso fazer a média na HP também. Aí eu vou utilizar a tecla somatório. Para que eu tenho uma foto da HP aqui. Se eu for fazer na HP, a HP tem as teclas estatísticas, né? Eu vou colocar o número aqui da minha primeira linha, que eu obtive. Clico no somatório mais, e aí já vai aparecer na tela aqui 01, indicando a entrada no primeiro número. Aí digito, não preciso digitar Enter nem nada, só dou o somatório. E aí digito o segundo retorno aqui do segundo ano, somatório mais, né? Vai aparecer na tela 02. E aí vou digitando os 6 números. Depois, quando eu der entrada nos 6 números, eu vou clicar na tecla G aqui, no azulzinho, e vou chamar a média, que é na tecla 0, porque embaixo aqui eu tenho um X barra. Esse X barra é a média. E aí eu vou encontrar a média, tá? Então, tem 3 maneiras de fazer. Se vocês tiverem tempo, sugiro que faça das 3 formas, pelo Excel, pela calculadora HP, e pela média, somando tudo e dividindo por 6, tá? Então, esse é o resultado da questão número 1. Ok? Vamos à questão 2, que ainda a questão 2 é o mesmo problema, né? Então, a boa análise envolve o retorno esperado para cada um dos anos, eu calculei ano a ano, o valor do retorno esperado, o retorno médio, né? Também calculei, fiz a média dos 6 anos, e agora o desvio padrão, tá? E aqui tem a fórmula do desvio padrão, coloquei para vocês, que é essa fórmula, para vocês não confundirem com, eventualmente, aí, com uma outra fórmula aí que a gente utilizou, que é aquela fórmula que envolve cálculo de probabilidade, né? Então, se eu tivesse aqui a probabilidade de ocorrência desse retorno, aí a gente usar uma outra fórmula que nós utilizamos nos exemplos em aula, tá? Voltando ali ao meu Excel, né? Eu posso fazer também o desvio padrão direto aqui no Excel, uma vez que eu tenho os resultados nessa minha coluna, utilizo a fórmula aqui do desvio padrão, igual no meu, né? É 10 VPED, desvio padrão, né? E aí, abre parênteses, aqui a minha coluna da célula D2 até a célula D7. Dou um Enter e vai aparecer o desvio padrão. Se eu for fazer na calculadora, depois que eu der entrada de todos os valores e chamar a média, né, que nem eu, continuando aquele exemplo que eu estava mostrando para vocês, clico no G e chamo a média, depois, sem clicar em nada também, clico no G novamente e chamo o desvio padrão, que é na teclinha do ponto, que embaixo tem a letra S, tá? A letra S corresponde a desvio padrão. Se eu quiser fazer à mão, né? Ah, mas eu quero fazer à mão. E alguns de vocês
gostam de fazer assim, é interessante, né? Até porque, pensando já em prova presencial, o desvio padrão é o somatório de cada um dos valores menos a média. Então, eu vou pegar cada um dos valores que eu encontrei aqui nessa minha coluna, né, para cada ano, vou fazer eles menos a média e vou colocando numa coluna mais à direita, né? A média é esse valor que deu aqui embaixo. Então, o retorno do ano 2021 menos a média, 2022 menos a média, e faço todos, e aí somo todos, vamos ver como é que é a fórmula, somo tudo, porque é o somatório, né? Tem que elevar ao quadrado antes, né? Retorno individual menos a média, eleva ao quadrado, aí sim, depois somo tudo, e aí divido por n menos 1. N é 6, porque são 6 anos, divido por 5 e tiro a raiz quadrada, tá? Deverá dar o mesmo valor, vocês resolvendo à mão, assim, fazendo todos os cálculos, fazendo pela HP e fazendo pelo Excel, tá? Se no Excel der diferente, talvez vocês estejam usando a fórmula do desvio padrão da população, que só divide por N aqui, não divide por N menos 1. E aí tem que verificar qual que é a fórmula correta do Excel. Então, questão 1 e 2, tranquilo, né? Não vou dar os valores, aí vocês vão ter que tentar. Tentem fazer, gente, não tenham medo de enviar as respostas, porque não é uma prova, é um exercício. Se der errado, esgotar as tentativas, me procure, me chame no WhatsApp. Desde que vocês me convençam que estão tentando fazer os cálculos, que não estão simplesmente chutando os valores, eu vou abrir para vocês mais uma, duas oportunidades aí de tentativa, e isso não vai dar diferença na nota, tá? Geralmente eu até apago as outras tentativas no muro, não vai ficar lá no boletim de vocês, no histórico, né? Olha, fulano tirou 10, mas na verdade ele tentou 10 vezes. Não vai aparecer, não tem problema, não vai prejudicar em nada. O importante é que vocês aprendam. Deixa eu aumentar um pouco aqui. Vamos à próxima questão, que ainda é o mesmo problema, né, da carteira com as ações L e M. Como você caracterizaria a correlação dos retornos das ações L e M? Não é para fazer o coeficiente de correlação de Pearson, né? Não é para ir lá buscar na estatística, fazer um monte de conta. Não, é para fazer olhando assim. E vocês vão ver que não é difícil, né? Por exemplo, aqui, as ações L, no início, está em 14%. Eu observo que a cada ano, a expectativa, né, a previsão, é que cada ano ela suba 1% e feche lá em 2026 em 19%. Então, ela tem o valor menor no início e vai aumentando até atingir o maior valor no final. As ações M é exatamente o contrário. Tem o maior valor no início e o menor valor no final. Tá? As ações L, só um instantinho. As ações L, elas vão subindo 1% ao ano. Tá? E as ações M, elas não caem 1% ao ano. Tá? Pode deixar. Os cachorros em volta aqui, incomodando. As ações M, elas não caem 1% ao ano, elas caem aqui 2%, aqui 2%, aqui cai 1%, aqui cai 3%. Tá? Mas, enfim, elas têm um comportamento contrário, indicando que essa correlação é negativa. Tá? Correlação positiva seria se as duas subissem, né, estivessem subindo ou as duas estivessem descendo. Aqui não. A tendência é que as ações L subam, enquanto as M vão descendo. Tá? Então, uma está subindo, a outra está descendo. Se eu for traçar o gráfico, eu não tenho um gráfico longo em que eu vá ter aqueles picos, né, e vales, né, e aquelas ondas, né, porque eu vou ter simplesmente uma subindo e a outra descendo. Tá? Mas isso é um indicativo, pelo menos nesse período avaliado, que há uma correlação negativa. Enquanto uma sobe, a outra desce. Né? Não que elas deem retorno negativo, mas aqui, quando a ação L tem o pior resultado, em contrapartida, a ação M
tem o maior. Aqui, quando a L tem o maior resultado, em compensação, a M tem o pior resultado. Mas, na média, eu vou conseguindo um resultado razoável. Tá? Então, a correlação é negativa, mas ela não é negativamente perfeita, né? Porque não ocorre na mesma proporção, uma aumenta de 1 em 1, outra diminui de 2 em 2, e aqui às vezes é 3, às vezes é 1, né? Mas, no geral, enquanto uma sobe, a outra desce. Então, é negativa, mas não é na mesma proporção, ok? Então, vocês avaliem as alternativas e vocês vão verificar que só tem uma que dá para considerar como correta, tá? Até eu acho que tem uma alternativa que eu coloquei, tipo assim, é negativo, enquanto uma sobe, a outra sobe também, mas daí não seria negativa, seria positiva, né? Tranquilo. Se tiverem perguntas, aí vão perguntando. Então, deixa eu voltar aqui. São 3 questões sobre carteira, né? Se eu cobrar na prova, vai ser parecido com isso, tá? E é possível que eu cobre uma questão com esse, vamos dizer assim, grau de complexidade, de dificuldade, que não é tão difícil, né? Se for fazer o desvio padrão, não é tão complicado fazer, né? Até porque vocês vão poder usar uma calculadora, né, na prova, né, se for presencial. Se for remota, daí talvez tenha que deixar um pouco mais difícil, né, aumentar aqui as linhas, não sei. Né? Mas dá para fazer presencial. Né? Muito bem. Aqui eu tenho mais uma questão, ou mais um problema, que eu coloquei em 3 questões. Tá? É o caso da Maria Gutierrez. A questão 4, 5, 6. Tá? Nós não fizemos nada parecido em aula, mas isso aqui é para a gente lembrar que quando eu desejo diminuir o meu risco de mercado ou fazer com que a minha carteira tenha um risco menor que o do mercado local, se eu comprar ações de outros países, dependendo da correlação que esse país tiver com o meu país, né, se for negativa principalmente, é possível que eu consiga diminuir aquele meu risco de mercado. Tá? E aí tem um exemplo de uma senhora, Maria Gutierrez, uma cidadã norte-americana, residente em San Diego, Califórnia, e investiu em ações ordinárias da FENSA, a Sociedade por Ações Mexicana. Tá? Tem um exemplo parecido no Gitman. Eu dei uma simplificada, acho que eu mudei os termos, né? Maria Gutierrez é o nome latino, né? Ela mora na Califórnia, em San Diego. San Diego tem muitos latinos, muitos mexicanos. Provavelmente ela é filha de mexicanos, só para contextualizar, nada a ver com finanças em si, né? Mas é interessante. Comprou ações da FENSA. Vocês conhecem a FENSA, né? Fomentos Econômicos Mexicanos, Sociedade Anônima. A FENSA, ela é a maior engarrafadora da Coca-Cola no mundo. Aqui no Paraná, nós tínhamos, alguns anos atrás, uma empresa chamada Spaipa, que era dona das fábricas da Coca-Cola. A Coca-Cola, quando se instala num país, quando constrói uma fábrica, ela divide meio a meio. Né? Então, ela entra com a metade do dinheiro e o investidor local tem que entrar com a outra metade. Uma sociedade, 50% de cada lado. E a Spaipa pertencia a uma família paranaense e não sei por que motivo, alguns anos atrás, aí ela acabou sendo comprada pela FENSA. Aliás, a FENSA tem comprado fábricas aí na América Latina inteira. Né? De cada 10 Coca-Colas vendidas no mundo, não sei se é 30, 20 ou 30% aí, 2 ou 3 são engarrafadas pela FENSA, alguma coisa assim. Eles engarrafam muita Coca-Cola, tá? E aí é uma empresa que está crescendo, né? E aí ela resolveu comprar ações da FENSA, lá no México. Então, o que ela fez? Ela queria comprar 1.000 ações que custavam 18,50 pesos cada. Então, o que ela fez? Ela converteu os dólares que ela tinha, pegou o dinheiro na conta, né, em dólar, transformou em pesos, na quantia que ela precisava, e comprou 1.000 ações, gastando 18.500 pesos. Tá? 12 meses depois, um ano depois, essas ações subiram, né, como ela esperava, de 18,50 passaram a 20,75. Daí ela vendeu. Então, ela que no início do ano, vou imaginar que tenha sido em janeiro,
gastou 12.500 pesos, no final do ano ela tinha 22.750 pesos. Daí ela pegou esse dinheiro, converteu em dólar de novo e levou o dólar para a conta dela, sei lá o que ela fez com isso, não vem ao caso. Tá? Para a gente fazer uma análise de como que foi esse negócio, se ela ganhou dinheiro, se ganhou muito ou não ganhou, a gente deve verificar o retorno sobre o investimento, retorno em percentuais, né, de Maria no ano. Um ano, que são 12 meses, com base no valor em peso das ações. Essa é a primeira análise. Né? Vamos verificar em pesos quanto que ela ganhou. Né? Depois, vamos considerar a taxa de câmbio. Quando ela comprou as ações, ela precisava de $1, comprava 10,50 pesos. Então, para cada dólar que ela colocou no negócio, virou 10,50 pesos. Tá? Um ano depois, o peso se desvalorizou, o peso mexicano. Né? Lembrando que a maioria dos países da América Latina, a moeda é peso. Né? Peso mexicano, peso uruguaio, peso argentino. Né? Então, o Uruguai é sol, né? É outro. Mas tem muitos pesos. Então, o peso mexicano caiu. Né? E aí, $1, um ano depois, não comprava mais 10,50, já comprava 11,75 pesos. Tá? E aí é interessante eu saber quais eram os preços de compra e venda em dólar também, não só em pesos, mas também em dólar. Né? E também saber qual o retorno sobre o investimento de Maria com base no valor das ações em dólar. E será que essa diferença, né, é importante? Porque a gente vai observar que vai dar uma diferença. Nessa questão 4, eu estou perguntando qual foi o retorno sobre o investimento em termos percentuais de Maria no ano, com base no valor em peso das ações. Tá? Então, como é que eu faço isso? Deixa eu pegar a fórmula, eu acho que eu não deixei pronta aqui, só um instantinho. Nós vimos aquele exemplo lá da rede de postos Gasoline. Deixa eu abrir aqui e já mostro para vocês. A gente viu qual era a fórmula para fazer esse cálculo aí. Tá? Então, você pode usar a mesma fórmula. Tem várias maneiras de fazer também, né? Na verdade, é uma variação simples aí, de 18,50 para 22,75. Mas eu poderia ter aplicado, só um instantinho que eu preciso abrir aqui o arquivo. Se não me engano, no exercício, eu não lembro se foi o exercício original, ele tem uma taxa de coragem. Eu até achei que tinha colocado a taxa de coragem, acabei tirando. Aqui, ó, já apareceu aqui. Apareceu a fórmula, tá? Então, a fórmula do retorno, né, é o caixa gerado, ou prejuízo gerado no período, mais quanto que eu recebi no final, menos o que eu gastei no início, dividido pelo que eu gastei no início. Tá? Se tivesse uma taxa de corretagem, né, que geralmente tem, né, algumas despesas por ela fazer um negócio no México e ela está lá nos Estados Unidos, se tivesse algumas taxas, eu colocaria com valor negativo aqui nesse CT, tá? Mas não tem. Então, eu vou colocar somente o valor final que ela arrecadou, aqui como PT, né, no tempo T, que é o tempo atual, e o valor que ela pagou no início, tá? No início do ano, dividido pelo valor no início. Tá? Como eu não tenho taxa aqui de nenhuma, não estou considerando, eu não preciso nem multiplicar por 1.000, senão eu ia botar aqui 1.000 vezes 22, deixa eu voltar o valor lá, para ver quanto que é mesmo. 1.000 vezes 22,75, menos, aparecer a fórmula, opa, só um instantinho aqui. 1.000 vezes 22,75 menos 1.000 vezes 18,50 dividido por 1.000 vezes 18,50. Como eu tenho 1.000 em cada termo, eu posso cortar fora os 1.000 e fazer simplesmente 22,75 menos 18,50 dividido por 18,50. Já tenho o retorno. Muito fácil, né? Eu posso fazer
até na HP, né, na tecla delta por cento, né? Vamos ver a foto da HP aqui. A tecla delta por cento ela é bastante útil, né? 18,50, Enter 22,75, delta por cento, tá? Vai me dar aí o percentual. Então, é isso que vocês têm que fazer, achar o valor do retorno sobre o investimento, somente em peso na questão 4, tá? Mas, conforme eu comentei com vocês, é importante eu também ver o retorno em dólar. Então, como é que eu vou fazer o retorno em dólar? Bom, aí é um pouquinho mais complicado. Aí eu vou ter que utilizar o 1.000, eu não vou fugir. Fica mais fácil, né, eu colocar o valor total, né? Até dá para dividir o 1.000 depois. Mas o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou converter todo o valor que ela gastou no início em dólar e todo o valor que ela gastou no final também em dólar, tá? Então, no início, ela gastou 18.500 pesos, dividido por 10,5 pesos, tá? E aí eu tenho o valor em dólar que ela gastou, tá? No final, na venda, 22.750 pesos, dividido por 11,75. E aí eu faço a mesma conta utilizada aqui nessa fórmula do retorno, tá? Não considero o CT, né? O que ela gastou no final, 22.750 dividido por 11,70, se não me engano, menos 18.500 dividido por 10,50, dividido por 18.500 dividido por 10,50. Tá? E aí eu obtenho o retorno. Professor, não entendi por que não considera o C ali, o primeiro C, CT ali. Esse C seria um valor extra, caso eu tenha, porque assim, aqui é assim, ó, valor de venda menos valor de compra, dividido por valor de compra. Tá? Caso eu tenha alguma outra operação que não seja compra e venda, que tenha me gerado renda ou me dado despesa, eu coloco nesse termo CT, com o sinal correspondente. Tá? Se tivesse dado dividendos, por exemplo, né, que tem algumas ações que elas pagam dividendos anuais. Se tivesse pago dividendo, eu colocaria aqui no CT. Professor, tem uma pergunta aqui, deixa eu só ver o que é. Por isso que eu não uso esse CT, porque eu não tive nenhuma geração nem despesa extra, além do que eu gastei para comprar e vender. Tem um recado aqui. Uma sugestão nesse site tem HP online para utilização na sala. Ah, legal, legal. Ah, interessante, Mariana. Eu não vou utilizar já, mas deixa eu copiar aqui esse. Aí eu posso utilizar na sala e fazer junto, né? Mas daí eu vou dar a resposta para vocês. Hoje eu não vou utilizar, deixa eu. Já copiei e colei aqui, obrigado pela dica, né? Não vou utilizar agora porque vai aparecer a resposta, eu já vou dizer, vocês já vão saber o que vai, qual é a alternativa para marcar, né? E eu sempre gosto de utilizar com antecedência, porque cálculo em aula é muito fácil a gente errar. Tanto em aula remota quanto em aula presencial, é sempre só bom a uma gente fazer sugestão, antes. professor, porque eu vi que o senhor coloca a imagem ali, né? E nesse site ele sai Aham, não, mas tá com certo, os tá valores certo. certinho já, para as próximas Mas aulas. muito obrigado. Muito obrigado, Mariana. Não sabia. Quer dizer, sabia que tinha, mas não tinha me tocado nessa possibilidade, né? Mas legal. Bom, então, voltando ao nosso caso aqui da Maria Gutierrez, então, assim, ó, vocês vão observar, quando resolver esse problema, que em pesos ela teve um retorno maior do que em dólar, tá? Porque o dólar se desvalorizou. Tá? Isso me lembra no 2019, no Brasil, no segundo semestre de 2019, no Brasil, houve uma debandada de investimentos estrangeiros aqui da Bolsa, a nossa Bolsa, a B3. Né? E uma das explicações foi a desvalorização da nossa moeda. Né? Porque o pessoal dizia assim, nossa, mas a Bolsa está dando muito dinheiro, mas ela dava dinheiro em reais. Né?
mas não adianta você comprar uma ação que vai se valorizar lá 20% e o dólar ou o real se desvalorizar 30%, porque se você está trabalhando com dólar, você vai perder dinheiro, né? Na verdade, dava um ganho, mas um ganho era muito pequeno. E vocês vão observar aqui que o ganho em dólar é bem menor. Bem, não, é um pouquinho menor. Tá? Por que o ganho em dólar é menor? Porque o dólar se desvalorizou perante o peso, né? O peso, aliás, o dólar se valorizou, o peso se desvalorizou, né? Então, dá essa diferença, tá? E aí tem a última pergunta desse problema, né? Por que os dois retornos são diferentes e qual é o mais importante para a Maria e por quê? Bom, aqui já expliquei por quê, né? São diferentes, né? Porque houve uma diferença no câmbio, né? Então, isso naturalmente vai fazer com que os valores sejam diferentes. E qual é o mais importante para a Maria? Eu tenho que sempre considerar o início e o final da operação, né? No início, a Maria pegou dólar. Ela é americana, mora em São Diego, trabalha com dólar na conta corrente dela, né? Converteu lá em pesos, comprou as ações, vendeu as ações em pesos e converteu em dólar de volta. Né? E ficou com os dólares, né? Ela gastou lá os seus, não sei quantos dólares aí no início, né? Mas depois recuperou, né, o investimento e pegou os dólares de volta. Então, o que é mais importante? Será que é dólar ou é peso para ela? Na verdade, ela só utilizou o peso porque ela resolveu investir no outro país. Mas o dinheiro que ela utiliza no dia a dia é dólar, né? Ok? Então, aqui, vejam que a metade, né, até a questão 6, são dois problemas. Um problema de carteira e outro problema de câmbio, aqui, tá? De retorno de câmbio. Nas questões 7 a 10, isso aqui também gerou algumas confusões, porque é mais simples do que a gente imagina. São exercícios que eu peguei do Gitman, se vocês forem olhar no final do capítulo, tem vários exercícios parecidos com esse. Tá? Uma empresa deseja avaliar o impacto da mudança no retorno do mercado sobre um ativo com beta de 1,10. Tá? Bom, pessoal, aqui eu não estou falando de CAPM ainda, eu estou falando só de beta. Tá? Eu sei que muitos de vocês vão se perguntar assim, puxa, mas por que aquela fórmula do CAPM se eu posso calcular direto, né, com o beta? Na verdade, a fórmula do CAPM, ela aplica o beta somente sobre a diferença entre o ativo livre de risco e o retorno médio do mercado. Tá? E se a gente aplicar o beta direto, vai dar um valor um pouquinho diferente. E, na verdade, ele fala em impacto das mudanças. Então, quando eu tenho, por exemplo, se o mercado, em média, subiu 15, e eu tenho uma ação com beta 1,10, o que eu posso esperar sobre o retorno desse ativo? Eu posso esperar 15 vezes 1,10. E aí é só fazer a conta, dá para fazer de cabeça, né? E marcar lá na alternativa. Eu não vou usar o modelo CAPM, tá? Eu estou falando de impacto esperado, tá? E vejam que o modelo CAPM, se eu aplicar fórmula, mas eu não tenho como aplicar fórmula aqui, porque eu não tenho o retorno livre de risco, então eu não tenho como aplicar a fórmula do CAPM, tá? E se eu aplicasse, ia dar um valor um pouquinho diferente, porque o modelo CAPM, ele utiliza do beta e ele calcula um resultado um pouco mais conservador, tá? E ele provou ser mais correto do que você aplicar diretamente o beta, tá? Você pegando dados passados e aplicando, ele deu um resultado, porque o modelo é baseado em experiências passadas, né? Mas nessas questões de 7 a 10 é só multiplicar, né? 15 vezes 1,10 eu tenho o resultado. Lógico, aqui está subindo, né? A 8, a mesma coisa, o beta é 1,2 e se cair 8, né? Então vai cair 8 vezes 1,2. Aí eu faço a conta e marco lá a alternativa correta, tá? Beta 1,30, o mercado não se alterou. Qual será? Só vou deixar para vocês responderem. Né? Uma empresa deseja avaliar o impacto, eu estou aqui na 10, né, de mudanças no retorno de mercado sobre um ativo com beta de 1,5. Não lembro quais as opções aqui, né, mas aqui é 50%. Né? Também não é muito difícil de encontrar a resposta correta. Tá?
Agora, na questão 11, aí sim é o modelo CAPM, tá? Aí eu vou utilizar o modelo CAPM, deixa eu colocar na tela aqui a fórmula do retorno esperado, que é essa fórmula aqui, tá? E essa questão está pedindo para calcular esse RJ aqui para cada um dos casos, são 5 casos, A, B, C, D e E. Então, eu vou fazer 5 contas. Posso fazer aqui umas coluninhas do lado, né? E fazer, na primeira, no caso A, o RF é 5. Então, vou botar 5 aqui e 5 aqui. O beta é 0,9, coloco 0,9 aqui. E o RM é 8. Eu coloco os valores, faço a conta, né? Começando pelo parênteses aqui, né? Dá até para fazer de cabeça. Essa aqui eu acho que eu vou fazer de cabeça. Né? 8 menos 5 vai dar 3. 3 vezes 0,9 vai dar 2,7. 2,7 mais 5, 7,7. De cabeça, né? E assim, uma por uma, e aí assinalo a alternativa que tem os resultados certinhos aí, respectivos, ou seja, um do lado do outro na sequência A, B, C, D e E. Ok? A questão 12 e 13 também eu vou utilizar a mesma forma, também a fórmula de CAPM. Só que aqui é mais um exercício matemático, porque ele não pede somente o retorno, ele pede o retorno só aqui na letra A. Isso também é um exercício aí do Gitman, que tem letras A, B, C e D, eu dividi em 2 questões. Tá? Facilita a minha correção. Vocês marcam o X lá e eu já vejo a resposta. Não preciso estar abrindo arquivo por arquivo, corrigindo um por um. Então, eu encontro o retorno de um ativo com o beta 0,9. Deixa eu trocar de tela aqui. Aqui, ó. Então, a letra A, que é o retorno exigido. O retorno exigido é o primeiro termo da fórmula. Então, é igual ao anterior. Eu tenho a taxa livre de risco, que é 8%, tenho o retorno de mercado, que é 12%, o beta 0,9%. Então, fácil. Aqui dá para fazer de cabeça também. 12 menos 8 dá 4. 4 vezes 0,9, 13,6. Mais 8, 11,6. Acho que é isso. Se eu não errei, né? A letra B é a mais complicada, porque ele pede a taxa livre de risco e dá os outros termos, tá? Aqui eu tenho que fazer um jogo matemático. Não é uma coisa complicada, é matemática lá do 8º ano, 9º ano do ensino fundamental. Mas a gente nunca mais fez essas contas, né? De equação do primeiro grau e ter que isolar o x, né? Como se tivesse 2x perdido aqui, eu tenho que separar o x, tá? Então, exige uma destreza matemática um pouquinho maior, mas não é o fim do mundo também. Dá para fazer, tá? Até porque vocês vão acertar a letra A, e aí dá para fazer por exclusão aí qual que é a letra B, tá? Na questão 13, retorno de mercado, daí esse termo aqui da equação, também tem que isolar ele está dentro do parênteses, né? E aí tem que multiplicar por beta, multiplica beta vezes o RM, beta vezes o RF, tira do parênteses. Também é um jogo matemático, mas é bem mais fácil, tá? E aqui está pedindo beta. Então é isso, não é complicado. Acredito que vocês vão tirar de letra. Vejam que está. E aí eu, se precisar, dou mais alguma oportunidade para vocês. Ok, gente? Estamos no nosso horário já.